Estamos aqui para mais uma das lives da LVM Editora, diretamente da Bienal do Rio. E temos hoje como convidado Lucas Berlanza, autor do livro Guia Bibliográfico da Nova Direita. Lucas, é um grande prazer recebê-lo aqui. Você tem um histórico grande dentro do movimento liberal, trabalhou durante muito tempo no IEL do Rio de Janeiro e hoje mantém o Boletim da Liberdade. Então, antes de falar um pouco do teu livro, você pode falar um pouco da tua experiência no movimento nesses últimos anos e também a tua trajetória de como você chegou a essas ideias? Bom, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer imensamente a oportunidade que a LVM Editora e o NB me dão de estar aqui divulgando o meu livro. E não posso deixar de mencionar no dia de hoje, que é 7 de setembro, o Alex sabe que eu sou patriota do regime, e mencionar a nossa data pátria, que eu acho que simbolicamente merece ser celebrada, mas, como diria o nosso Joaquim Nabuco, que também é um dos autores desenhados no livro, na sua obra Minha Informação, a obra da independência, ele disse, no abolicionismo, deveria ser completada com a obra da abolição. E agora nós podemos dizer também que a obra da independência, passando pela abolição, deve ser completada com a libertação do indivíduo, do cidadão, da opressão exercida pela máquina burocrática, pelo nosso Estado obeso, que tanto nos faz sofrer, que tanto nos limita as possibilidades. Então, dito isso, a minha trajetória, eu comecei ainda na faculdade de jornalismo a escrever artigos para o Instituto Federal, de início uma série falando sobre o pensamento de Carlos Lacerda a respeito do jornalismo. Minha ligação com Lacerda sempre foi muito grande, sempre um grande admirador do governador da Guanabara, e isso foi me levando a permanecer no Instituto, escrevendo em seguida sobre José Bonifácio, e aí vendo que as minhas ideias, os meus textos tinham aceitação, eu pus a escrever sobre as atualidades, sobre as circunstâncias complexas da nossa política contemporânea, comecei a meter um malho nos nossos políticos, e assim fui ficando, Constantino replicando meus artigos na Veja, agora na Gazeta do Povo. Tivemos, junto com o nosso amigo Gabriel Menegali, que também trabalhou no Instituto Liberal, a iniciativa de produzir o Boletim da Liberdade, que é um site que divulga um noticiário do movimento, o que acontece no movimento, seja na parte mais conservadora, seja na parte mais liberal, na parte mais libertária. Todas as iniciativas que são feitas partidárias e editoriais, nós estamos divulgando. E agora estamos aqui com esse livro pela Residência Cultural, que hoje tem espaço da LVM para divulgar, que é o Guia Bibliográfico da Nova Direita. Bem, Lucas, o livro tem como subtítulo 39 livros para compreender o fenômeno brasileiro. E esse livro ele tem um prefácio do Rodrigo Constantino, o texto de orelha é assinado pelo Rodrigo Mesomo. Você poderia, só que você, antes de entrar nessas discussões dos livros, você tem uma introdução. Você poderia explicar para nós o que você entende por nova direita, que é um termo que gerou até uma polêmica na internet, não gostaria de discutir aqui a polêmica em si, mas eu gostaria de ter a tua definição do que você entende por nova direita. Porque uma das acusações é que você, defendendo aquele socialista Fabiano, Margarina Doriana, prefeito de São Paulo. Sabemos que não é isso. Como disse o Beltrão no Fórum da Liberdade, o Dória é um socialista Nutella. Ele é melhor que o PT, mas não é o que nós esperamos. Eu sei que o que você defende não é isso. Você pode, então, para tirar essas visões errôneas do que você está defendendo, explicar o teu conceito de nova direita? Em primeiro lugar, eu achei muito bom você frisar a questão da introdução, porque eu acho importante que as pessoas entendam, antes de ler o livro, que ele tem uma lógica diferente de meramente uma sugestão de leitura, simplesmente indicações de leitura. Eu tento construir uma narrativa a partir dos ensaios que abordam os 39 livros. E dentro dessa narrativa, a introdução e a conclusão são fundamentais para amarrar esse histórico, para amarrar essa teoria que eu construo. De fato, o livro não tem absolutamente nada a ver com Dória, acreditaram que a obra fosse um conflito político partidário, ela jamais teve essa pretensão. O que acontece é o seguinte: a palavra direita,
como várias outras, mesmo liberalismo e conservadorismo sofrem nos seus usos polissemias. Eu já sabia, antes de publicar o meu livro, que qualquer que fosse a expressão que eu usasse na capa, haveria polêmica. Isso seria inevitável. Nova direita é uma expressão que eu não inventei, uma expressão que eu já tinha visto antes de ter a ideia do livro ser usada muitas e muitas vezes, inclusive na imprensa tradicional, fazendo referência de maneira absolutamente genérica à eclosão, portanto, a um acontecimento localizado no tempo, a um evento histórico social no Brasil, a emergência, ou melhor dizendo, o redespertar de ideias de matrizes liberais, libertárias e conservadoras que desafiam a hegemonia daquilo que vinha sendo a matriz ideológica da Nova República. Aquele período que nós chamamos de Nova República, que é ainda o que nós estamos atravessando na história brasileira, é marcado pela hegemonia do dirigismo, a hegemonia do intervencionismo, a hegemonia da revolução cultural, do gramscismo, ou seja, é marcado por ideias, por matrizes de ideias que questionam a importância da conexão do indivíduo com o seu passado, com a experiência histórica da comunidade intervida, e ao mesmo tempo questionam a importância da autonomia do indivíduo, da autonomia da iniciativa na geração de riquezas e na busca da prosperidade social. O que ocorre hoje é que um fenômeno, um fato, vejam bem, não se trata aqui de nenhuma escola filosófica iniciática, algum tipo de cartilha a que todo mundo que faz parte tenha aderido, né? Se trata de uma observação de um fato. Livros, mercado editorial, a LVM é prova disso, né? Formadores de opinião, articulistas, páginas na internet, instituições, o Instituto Mises Brasil, o Instituto Federal, no qual atuei e atuo, também são exemplos disso, passaram a produzir um movimento, muito também em função da internet, as redes sociais possibilitam esse acesso a essas informações, a essas novas fontes de pensamento e de conhecimento, produziram um movimento, um fenômeno de maior densidade, de maior organização e interação. Nós estamos muito em contato uns com os outros, nós que fazemos parte disso, e questiona essa hegemonia ideológica. Então a proposta do meu livro é através da bibliografia, ou seja, da referência dos livros, sejam os livros que são lidos por essas pessoas que fazem parte desse movimento, sejam livros que delineiam a trajetória ou a conceituação dessas ideias que essas pessoas abraçam, apresentar para as pessoas o que é isso, afinal de contas, o que é que nós achamos. Nós somos aberrações que defendem a volta da ditadura, ou que defendem a truculência militarista, ou qualquer coisa do tipo. Nós somos nazistas, né? Como muito se diz, por conta da desinformação que graça por aí, que é interessante para quem não quer advertência. Que diabos nós somos? Então, se esse conceito, se essa expressão já era usada, se essa expressão é usada pela imprensa tradicional e, portanto, ela está na boca do povo, você vê essa expressão ser dita até nos ambientes mais inóspitos e hostis, como a Globo News, por exemplo. Sim. Perval Pereira já falou em Nova Direita. Se é assim, eu não vi maneira melhor de impactar, de trazer esse fato, esse localizado historicamente à discussão, de apresentá-lo ao potencial público, e resumir então esses postulados e a trajetória desses postulados que genericamente esse movimento vem a abraçar. Bem, na página 19 da introdução, eu quis começar por ela porque eu acho que é fundamental, e o que mais me surpreendeu no livro foi o modo como você encaminhou as resenhas, que não são simples resenhas, são na verdade comentários muito pessoais deles. Eu consigo enxergar o teu pensamento nesse livro, não é um mero resumo. Então a pessoa que lê esse livro do Lucas não vai ler um resumo do livro dos autores, mas vai ler, acima de tudo, uma interpretação pessoal tua, mostrando como esses livros são importantes para o Brasil. Eu te parabenizo pelo trabalho, que é brilhante. É algo que é fortíssimo de testemunho. Exatamente. Eu também faço parte desse fenômeno. Exatamente. E nessa parte, lá você diz, um conservador, um libertário e um liberal clássico, em seus diversos matizes, poderão adorar ou detestar a rotulação visual de direitistas. Poderão interpretar das formas mais distintas
esse ou aquele aspecto teórico, mas provavelmente concordarão em que Mises e Hayek são leituras importantes ou, no mínimo, úteis na história de formação de seus pensamentos. E é interessante que você, ao tratar dessas resenhas, você divide esses textos numa lógica. Então você coloca, por um lado, essa construção do pensamento, só que você vai jogando em partes. E a primeira parte você fala origens e fundamentos das ideias. E o teu roteiro começa com Burke, passa por além do Frederic Bastiat, como um livro que eu considero assim uma genialidade extraordinária, um livro curtíssimo e que contém uma gama de riqueza que continua absolutamente atual. Como terceiro livro você escolhe O Caminho da Servidão, como quarto o Ação Humana, e você vai contando o teu percurso. E ao longo desse teu livro, essas presenças, Mises, Hayek, Hoffa, o próprio Bastiat, que é um autor muito querido pela escola, está presente. Você poderia falar agora um pouco até sobre esse tema, que é a temática principal da nossa live de hoje, nós não vamos ficar presos exclusivamente a ela, que é Ludwig von Mises e a Nova Direita. O Mises tem um papel fundamental, além do slogan menos Marx, mais Mises. Você pode falar agora um pouco sobre isso, o papel do Mises? Como você bem disse, o livro tem a lógica, que é a lógica que eu mencionei que havia ao começo, e nessa primeira parte eu trato daquelas obras que eu considero nucleares e as mais fundamentais para embasar a tomada de posição dentro desse movimento amplo que nós chamamos aqui de Nova Direita. E a obra do Mises, assim como a escola austríaca em generalidade, é um dos temas mais presentes, recorrentes nesse processo, nesse fenômeno. Basta frisar, além dos movimentos Marx-Mises, que ganhou as ruas, que ganhou os murais de colégios, a gente vê as pessoas fazendo protesto nas universidades, nas escolas, afixando essa frase, esse slogan nos murais para bater de frente com as imensas quantidades de panfletos e de pôsteres defendendo o comunismo, o fim da democracia burguesa. Eu mesmo na minha universidade cansei de ver isso. Além disso tudo, a gente tem na própria internet, Oxford Brasil, que é um think tank que leva o nome dele, né, que se dedica a divulgar a escola austríaca, é inegável isso. Mas a gente tem na própria internet pesquisas que mostram que Mises já se tornou o economista mais procurado nos sites de busca, mais até do que Keynes, que era considerada a grande referência do mainstream, pessoal da macroeconomia. Mises já é mais procurado do que Keynes. Então isso é um grande feito que comprova e atesta a importância da participação dele nesse fenômeno de formação da Nova Direita. No meu livro, eu escolhi o Ação Humana, uma razão óbvia, é a obra mais dele, que pode assustar pelo tamanho, aqueles que têm um certo preguiça, que já passa das 1000 páginas, tá aí o tijolão, mas é um tijolão maravilhoso, porque eu, que não sou economista e não tenho esse aprofundamento teórico da economia, passo pelo livro, e vou usar uma expressão do Meson, um amigo Meson que falou em relação ao livro, muito agradeço a ele, vou usar a mesma expressão, tem um aprazível fluir pela leitura, porque a linguagem do Mises, além de ser lógica, profundamente lógica e articulando as ideias de maneira bastante competente e sistemática, é uma linguagem também didática, uma linguagem clara, uma linguagem objetiva. É um autor que sabe trabalhar referenciando o patrimônio do passado, inclusive. Isso ele difere o Mises de muitos outros economistas, de outros textos de economia que a gente lê por aí. Ele aborda, inclusive, a aplicação das noções que ele desenvolve à antiguidade, à Roma antiga. Ele passa até pela Roma antiga explicando a falência do Império. Quer dizer, ele sabe trabalhar com o patrimônio da civilização. É um pensador profundamente filosófico, porque o seu trabalho passa por isso. A própria praxeologia é uma noção, uma concepção bastante filosófica, a concepção da ação humana por trás dessa análise dos fenômenos do mercado. E é um autor que desfere o golpe mortal, a pá de cal, na questão do problema do cálculo econômico, né, que toda outra parte da escola austríaca vai puxar dele. É óbvio que ele não é o pioneiro da escola austríaca, ele vem depois, por exemplo, do mundo aberto, né?
mas outros autores que inclusive também estão no livro e que também estão imensamente alastrados dentro desse fenômeno da nova direita, puxam as ideias do Mises para determinadas direções e, portanto, o Mises é um núcleo do qual se pluralizam as diversas correntes dentro da nova direita. O Hayek é um autor que puxa as ideias da escola austríaca muito numa direção burkeana, ele se diz o velho Whig burkeano, né? Enquanto você tem também o Rothbard, também pupilo de Mises, que puxa as ideias da escola austríaca numa direção mais anarquista. Então, além desse impacto social do próprio movimento, ele tem essa função nuclear do ponto de vista da base bibliográfica que nos fundamenta, que nos embasa as tomadas de posição. Bem, eu aproveito para fazer um pequeno comercial aqui, acho que é importante. Vocês que estão nos ouvindo, hoje, 7 de setembro, quinta-feira, lembro que estaremos aqui na Bienal todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, no stand J29 do Pavilhão Azul. E ainda temos alguns exemplares de doação humana que está sendo vendido de R$170 por apenas R$100, podendo ser comprado no cartão, parcelado. Então eu convido aqui, vem. E agora eu vou entrar saindo do comercial, fazendo ainda um pouco de comercial, mas com outro caminho. Um livro que tem influenciado muito é o Seis Lições. Só que o Seis Lições é aquele livro que é a introdução ao Mises, é o primeiro texto. E até nós aconselhamos no MB, você menciona o livro. Só que foi uma coragem muito grande nesse teu roteiro, e é esse capítulo, Origens e Fundamentos das Ideias, você entrar logo no Mises, doação humana, e não no Mises, os Seis Lições, esse Mises mais popular. Isso mostra, de certo modo, que a tua preocupação no livro não é panfletar, mas é a preocupação de partir nesse primeiro capítulo, entender as origens e os fundamentos das ideias. Na segunda sessão, como no Brasil, você tem uma série de outros textos. E depois você vai à terceira parte, os grandes símbolos da política internacional. Uma quarta parte, você faz um olhar sobre adversários e inimigos, o que é importante entender com quem nós estamos lutando, para você depois entrar nos grandes temas e controvérsias e voltar para o olhar atual, até chegar à tua conclusão e um apêndice que você vai a um discípulo do Mises, o Murray Rothbard, no Manifesto Libertário. Só que antes de falar da ação humana, você falou do caminho da servidão, Hayek. Então, se você pudesse, acho que, comentar um pouco mais a tua visão, primeiro do discípulo, Hayek, e até a tua opção de colocar Hayek antes de Mises nessa leitura. Você poderia falar um pouco sobre isso? Isso também tem um pouco de quê pessoal, porque Reflexões sobre a Revolução na França, de Arthur Burke, e O Caminho da Servidão e a Lei foram os 3 primeiros livros que eu li, e também me introduziram em toda essa gama de assuntos. Introduziram a sistemática de pensamento dentro da nova direita. Então, é um pouco de que pessoal essa opção. De fato, foram com os quais eu comecei. E pela lógica da narrativa, eu começo um livro que descreve, um livro, a gente não pode falar em cânones no pensamento conservador, da maneira como se entende numa doutrina dogmática, a gente não pode fazer isso, seria um erro primário. Mas é uma obra fundamental para se entender o que vem a ser essa posição contra-revolucionária do conservadorismo de matriz, de inspiração britânica. Então trago no começo, já para trazer o conservadorismo, em seguida a lei, por conta da dimensão do livro ser reduzida, mas ele trazer esses conceitos básicos bastante elucidativos e diretos ao ponto, no combate a esse estado obeso, a esse verme que nós hoje ainda tentamos enfrentá-lo com bastante coragem, bravura, de maneira bastante pouco mais. Em seguida, O Caminho da Servidão, por ser a grande obra de propaganda, por assim dizer, do pensamento liberal no século XX, a obra que popularizou essas ideias a ponto de gerar aquele apelido de neoliberalismo, pai do neoliberalismo, Hayek, que as esquerdas gostam de dizer, foi a obra que causou o maior frisson. E é uma obra que, para mim, foi maravilhoso ter começado a entender essa gama de ideias por ela. Eu acho a
é diferente do Ação Humana, que é um livro que vai muito mais à densidade da teoria econômica da escola austríaca, que o livro apresenta, mas é um livro que te sacode. O Caminho da Servidão te sacode para você entender os riscos que esse caminho de apostar no Estado Leviatã, de apostar no Estado Salvador, os riscos a que isso pode conduzir. E aí você se interessando a partir disso, dessa chacoalhada, não é, por aquelas ideias, você tem um estímulo para se aprofundar numa Ação Humana que vem trazer então essa síntese da escola austríaca. Eu diria que a opção foi por isso. Tem um pouco da dimensão dos livros, do tamanho dos livros, um pouco da temática e um pouco, mais uma vez, do meu testemunho pessoal, que também faz parte da alma da construção do trabalho. De certo modo, me agradou muito quando agradeço a você o presente de ter mandado lá, estava nos Estados Unidos, em minha costa, no Porto Sempre, lá pesquisando, e eu recebi o livro até autografado. Te agradeço muito, agradeço ao editor José Loureiro Filho, e até mostrei a Annette Kirk, produtor, li para ela traduzindo o que você escreveu sobre a política da prudência, que é um livro que você discute aqui, e eu gostei porque o roteiro, para as pessoas que querem saber o que ler, eu acho que o teu roteiro é muito bom. Se a pessoa for acompanhando a leitura do teu livro, junto com ela, os livros que você cita, é muito interessante. E logo após o Ação Humana, você cita talvez um dos melhores historiadores do liberalismo, que é o brasileiro José Guilherme Melchior, no liberalismo antigo e moderno, que é um texto que faz toda a visão desse movimento liberal desde Locke até os nossos dias, e que tem um capítulo que fala de Mises e Hayek. E logo após você passa para o professor Biratã Borges Macedo, meu mentor intelectual, meu querido professor, mestre durante quase 10 anos, guiou os meus estudos. E o professor Biratã é uma pessoa que conhecia a obra da escola austríaca, citava nos trabalhos dele o Mises e principalmente o Hayek, que chegou até a dar aula em pós-graduações usando o Hayek como bibliografia. Exatamente. E o livro seguinte é o que é o liberalismo de Donald Stuart Jr. Donald Stuart Jr., o fundador do IEL e o tradutor de Ação Humana para o português. Você pode falar um pouco desse papel do Donald Stuart Jr. nesse livro dele, infelizmente esgotado, mas que é talvez a melhor leitura misesiana do liberalismo em língua portuguesa? Eu também tive cuidado na construção do livro de tentar, apesar de eu abordar esse fato que é a nova direita, eu jamais pretendi, e é bom aproveitar a oportunidade para frisar isso, jamais pretendi dizer, como eu disse no começo, que esse fato represente uma ruptura absoluta com qualquer referência do passado. Tanto dos livros são todos antigos, né? Essas referências que nos inspiram hoje são antigas. E nesse período que eu chamo no livro de período de ostracismo, em que o pensamento liberal conservador esteve fora da grande rede de discussão, esteve alixado do debate público, nesse período não houve uma nulidade absoluta. E Donald Stewart é prova disso, Roberto Campos é prova disso, Melchior é prova disso, Biratã Borges Macedo é prova disso. São autores que fizeram essa ponte em que um período que você, bem ou mal, você tinha uma atividade até partidária, com ideias semelhantes às nossas, não absolutamente iguais, mas semelhantes, a partir, por exemplo, da UDN ou do Partido Libertador, o Partido Parlamentarista, a UPILA, você tem uma ruptura com isso na tendência estatizante do regime militar, mas não há uma nulidade absoluta nessa ruptura, apesar da prevalência das esquerdas e do fisiologismo clientelista, do qual elas mesmas se serviram no ciclo petista durante a Nova República. Nós tivemos esses guerreiros, esses desbravadores intelectuais que insistiram em apresentar as teses liberais e as teses conservadoras, como fazia também nosso Meira Pena, embaixador, que nos deixou recentemente, ao público que na época era possível atingir. Hoje nós estamos conseguindo atingir muito mais. Donald Stewart foi um empreendedor, um homem que se esforçou por viver aquilo que pregava, e é um nome que eu passei esses últimos anos ouvindo bastante como empregado e como colaborador do Instituto Liberal, pelo seu pioneirismo na fundação do Instituto Liberal em 1983, o primeiro think tank liberal
brasileiro, no que é o liberalismo, que é uma das obras que o IEL comercializava, uma obra em que ele sintetiza o pensamento liberal. Ele mostra o pensamento liberal como um pensamento de tendências otimistas, que busca a melhoria, que busca o desenvolvimento social, mas sem mergulhar em ilusões, em devaneios que apostem no intervencionismo como um mecanismo, como um remédio para atingir essa solidez, essa prosperidade, essa geração de riquezas que alimente a sociedade, apostando sempre na troca econômica, na iniciativa, na cooperação social através do mercado, que é o que também Mises defendia. Então ele desfralda muito objetivamente nessa obra, uma obra também didática, também simples, também de apresentação. Ele sintetiza esse pensamento e referencia os autores austríacos por várias vezes. É uma obra mesmo de exposição inicial ao pensamento do liberalismo, ao que seja o liberalismo, que ele descreve como uma doutrina que busca esse equilíbrio baseado, esse equilíbrio social na geração de riquezas, baseado no respeito à propriedade privada, como um valor sagrado de uma sociedade. É interessante, até se falando isso, temos essa semana, que vai começar após a Bienal, uma reunião do Conselho Editorial da LVM. Eu vou até propor ao Conselho a possibilidade de nós corrermos atrás com a família do Donald dos direitos autorais desse livro e ver se a LVM coloca esse livro novamente em produção, porque é fundamental nós termos essa bibliografia nacional. E você fala, eu até brinco muito com as pessoas dizendo que eu não me sinto um pouco parte da nova direita. Primeiro, por questão de ter vivido esses anos, eu entro no Instituto Liberal em 92, eu estive praticamente de 92 até 2003 no IEL, sendo guiado pelo professor Og Leme, foi um grande mentor intelectual. Também tem obras de breve tamanho, mas com bastante ensinamento, inclusive reagindo às notícias da época, que ainda valem as reflexões para hoje, também valeria a pena. Com certeza, publicar o ADM. E é uma situação de muitos nomes que estão aqui no livro, por intermédio do professor Og Leme, eu conheci pessoalmente, como Donald Schwartz, o embaixador Merapena, o Biratã Borges de Macedo, o Roberto Campos, e uma pessoa que felizmente ainda está conosco, e é o nosso diretor acadêmico do MB, que é o professor Biratã Iori. Então é fundamental, essa tua trajetória me fez lembrar essas pessoas, e eu me sinto um pouco nessa questão da direita como se fosse um fóssil, porque eu era um garoto de 16, 17 anos que corria atrás desses gigantes e fui seguindo, depois ficar muito tempo nos Estados Unidos também e ser um analfabeto na internet, não acompanho algumas coisas, mas o testemunho que você faz, a trajetória do pensamento é fundamental. Conhecer essas figuras é um privilégio que a juventude não me permitiu. E você passa depois o Merapena de Saint-Sejar, eu acho que só a foto das malas que foram encontradas, $1 que foram encontradas, já mostram o quão atual o livro do Merapena é, esse de Saint-Sejar. Então, e você entra depois em Raymond Aron, Roger Scruton, Russell Kirk. Merapena era um autor, ele tinha uma retórica bastante... ele ia em cima mesmo. Sim, exato. Ele já começa, eu começo o meu ensaio transcrevendo esse parágrafo, chamando os intelectuais, os brasileiros dispostos a lutar de fato pelo liberalismo, à luta, para combater esse edifício carcomido do patrimonialismo. Ele era um autor que vinha com uma linguagem bastante forte, bastante extensa. Eu tive a honra de, no ano de 2003, apresentar na Universidade Estadual de Londrina uma conferência em homenagem ao Merapena, que teve um congresso que o finado professor Leonardo Prota, junto com o professor Antônio Paim, organizaram em homenagem ao Merapena. E nesse congresso, o meu paper teve como título Merapena e a Teoria da Libertação. O Merapena foi um grande crítico da libertação, Leonardo Borges, Frei Beto, e ele até publicou 2 livros discutindo o tema. Um é o Evangelho segundo Marx, e o outro é a opção preferencial pela riqueza. E no meu texto, que uma versão sintética dele, publicada pelo
Flávio Morgans tem o Senso em Comum, e quando Meira Pena fez 100 anos, eu retomei esse texto, faço homenagem, eu chamo de O Aguerrido Embaixador. Nessa discussão aqui que você faz, o Meira Pena ele traz isso, essa matriz do pensamento, dos fundamentos das ideias, e ele depois ele também tenta entender o Brasil. E o teu segundo capítulo é para entender o Brasil. Dentre os autores que você fala, você cita um que é muito caro a nós, que é o Bruno Garchagen, que é o podcaster do Mises Brasil, é um grande colaborador da LVM. Você pode falar um pouco, não só do livro do Bruno, mas também um pouco dessa visão de como entender o Brasil e a tua visão nesse pedaço do livro? Em relação especificamente ao Bruno, é um livro, na verdade, um ensaio que eu escrevi sobre ele, eu expresso a minha felicidade em ter lido uma obra emergindo nesse ciclo da nova direita, que descreve as nossas mazelas, descreve os nossos dramas, descreve as terríveis opções que nós fizemos como nação, sem nos espezinhar, sem nos destruir, sem nos execrar como condenados ao desastre eterno, ao apocalipse eterno, né? Oferecendo portas de saída, oferecendo referências positivas. Isso é uma preocupação constante em tudo quanto eu escrevo. Eu sempre me esforço por trazer referências nacionais, referências brasileiras, porque eu acho que os anticorpos principais, não necessariamente todos, é claro que nós temos que ter uma consciência mais universal, a abranger as obras dos estrangeiros, as contribuições que eles têm a nos oferecer, mas eu acredito muito que os melhores anticorpos são aqueles que vêm da própria cultura, aqueles que vêm do próprio cabedal de produção intelectual e cultural da nação, da comunidade política de que se está falando. E nós estamos falando do Brasil. É o nosso país, é o meu chão, é onde eu nasci, amo, quero ver o melhor, como diz Marcel Van Hatten. Sim, muitas vezes ele diz, não quero viver em outro país, quero viver em outro Brasil. É exatamente essa a minha intenção. Para viver em outro Brasil, o ponto primordial que nós devemos adotar é não se cegar a esses problemas, não se cegar aos defeitos em prol de um ufanismo infantil. E isso os livros também cumprem o papel de fazer. O livro do Garchagen especificamente trata desses dramas, dessas opções equivocadas e patrimonialistas que nós fizemos, assim como também o faz o livro do professor Vélez, Patrimonialismo da Realidade Latino-Americana, que também denuncia esse DNA da nossa tradição patrimonialista, dos problemas que ela nos traz, mas também eu me preocupo em trazer as referências positivas. José Bonifácio, nosso pai fundador, nosso patriarca da independência, tinha uma visão extremamente ampla de futuro, de projeto de nação, baseada já na mistura. Isso pouca gente fala, não foi Gilberto Freire que inventou esse conceito da mistura como parte importante da nossa identidade nacional. Isso passa por Bonifácio, Joaquim Nabuco também fala disso, né? Então existe uma trajetória do nosso entendimento autodescritivo como nação que aborda a mistura, aborda esse congraçamento das etnias. Então isso já vem lá de trás, junto com um projeto de sociedade que é um projeto calcado no conhecimento, na educação, no não exagero no corpo legal. Bonifácio fala muito claramente que o excesso de leis só conduz à tirania. Passo então por Nabuco, nosso grande abolicionista, um homem de um texto que emociona, que toca, que comove aquele que se dispõe a lê-lo, a travar contato com o nosso passado. Passo pelo meu querido Carlos Lacerda, evidentemente, e todos que me conhecem sabem que eu falo do Lacerda o tempo inteiro, né? Dois lacertistas aqui na mesa. Mas eu sou mais. É bom não falarmos de Lacerda, senão a live não acaba hoje. Se nós começarmos, dá tempo do Alexandre Borges chegar aqui e continuar. Nós ficamos aqui até domingo nessa live. Que é um representante da velha direita, no sentido histórico, localizado temporalmente, que soube conversar com o público e atrair o público, criar, chamar a atenção do público, que é uma coisa que a nova direita ainda precisa se esforçar e trabalhar direitinho para conseguir um pouco mais do que está conseguindo até o momento. E com mais coerência, com mais qualidade também, porque o Lacerda era um grande pensador também, ele
entendia o universo da política. Previu os 21 anos de regime militar. Sim. Exatamente a quantidade de anos que aquilo levaria. Ele disse, olha, se a gente deixar as coisas correrem como estão, vão ser 2 décadas. Não deu outra. Não deu outra. Então foi profético isso. O erro de ter mantido tanto tempo e um regime militar que se manteve no patrimonialismo, reforçou um agigantamento do Estado, multiplicando empresas estatais. Sim, eu acho que todo petista tinha que toda semana fazer a peregrinação ao túmulo do Geisel, que abriu diversas estatais. Aquilo é uma desgraça. Então à toa que o Lula elogiou, né? Exatamente. E nada mais parecido com o governo Geisel, em parte, que o governo Dilma. Até a nova matriz econômica da Dilma lembra muito que o ministro Delfim Neto fez no regime militar. Então, Delfim Neto e o governo do PT muito semelhantes. Mas nós não podemos esquecer, já que a questão formulada foi sobre essa parte do Roberto Campos. Sim. Que fecha essa parte com o maior ensaio do livro, que é sobre a obra monumental dele, que é a Lanterna na Rua, que eu acho absolutamente imprescindível para se entender o Brasil. Ele passa pela sua própria experiência, porque também tem um componente de memória no livro, né? Mas é uma análise política, social e econômica da trajetória brasileira, especificamente do século XX, mas também puxando para coisas lá de trás. Roberto Campos tinha uma cultura extraordinária, um conhecimento extraordinário. Então ele traz tudo isso. Foi, durante um tempo, o desafeto do Lacerda, mas se a gente for falar sobre isso, a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Mas é um autor fundamental que eu não poderia deixar jamais de elencar no meu livro. Falando em Roberto Campos, eu lembro aqui que a Resistência Cultural, do José Lourenço, lançou um livro, A Lanterna na Proa, que é uma coletânea de ensaios, do qual você escreve um dos ensaios, o professor Biratã Iori escreve outro, e eu escrevo um sobre Roberto Campos e a Escola Austríaca. É um título muito feliz, porque o nome da obra Lanterna na Roupa, um gesto de humildade do Roberto Campos, que me parece o maior erro que ele expressou em letras, né, nas suas páginas, é o título. Porque ele acreditava que a luz dos ensinamentos, da revisão dos fatos que ele trazia na sua obra, ela só podia iluminar para trás. Quando, na verdade, essas reflexões permanecem absolutamente atuais. Por isso, Lanterna na Proa, porque essa luz tem que ser colocada para frente também. Antes de nós concluirmos o livro, aqui direto à conclusão, acho que os outros capítulos as pessoas devem comprar e ler o livro, você colocou um apêndice, no qual você fala por uma nova liberdade, o manifesto libertário, entendendo com Rothbard o que o libertarianismo e sua relação com a nova direita. Então, no caso do Rothbard, você pode falar um pouco da tua visão e por que a nova direita pode aprender com essa visão do Rothbard, esse anarcocapitalismo, essa visão mais anti-estatal? Certo. Em primeiro lugar, para a composição do livro, a obra não poderia ser ignorada, mesmo que eu achasse que não havia nada a aprender com ela. Porque é um fato que faz parte desse movimento, né? Precisaria ela ser abordada. Já vou chegar no que a gente pode aprender com ela. Deixa eu... Não, tranquilo. Mas Rothbard, que é um pupilo de Mises, é importante explicar por que a obra está no apêndice, e também é pupilo de Mises, assim como Hayek, levou as ideias da escola austríaca, as ideias do comunismo, na direção anarquista. Por isso, nosso amigo Alex faz referência aqui ao anarcocapitalismo, essa é uma doutrina que ele esposa, que ele desfrauda. Esse movimento baseado nesse encaminhar radical em direção à anulação absoluta do Estado, que é um movimento que não é ofensivo dizê-lo radical, porque o próprio Rothbard assim diz. No próprio livro eu digo assim, ele diz, nós temos que ser radicais, nós somos radicais mesmo, e é isso aí. Né? Esse movimento, ele faz parte, ele dialoga com a nova direita, muito embora quase absoluta unanimidade entre os anarcocapitalistas, que eles não gostam de ser tratados como direitistas. Então eu preciso explicar por que está no livro, porque faz parte desse processo social, dessa emergência de ideias, está intimamente ligado a elas, interage com aqueles que a representam, que a desfraudam, sejam conservadores ou liberais. Então, por conta dessa interação, por conta dessa presença até institucional nessa conversa, eles não poderiam ser ignorados. O que nós podemos aprender, nós que não somos eu, né?
Nosso público pode ter gente que é, sim, eu não sou anarquista, eu não sou anarquista. O que nós podemos aprender com o rock? Em primeiro lugar, eu até tenho uma afinidade, em princípio, com o Horta, num certo aspecto maior do que com o próprio Mises. E eu digo isso no livro. Né? Mises é um pouco utilitarista demais para mim, enquanto que o Horta defende um pouco mais do direito natural. Me agrada um tanto mais, especificamente nesse ponto. Embora as suas consequências, as consequências que ele deduz dessa premissa, sejam radicais demais para mim. Mas essa radicalidade, esse radicalismo e essa coragem, essa intrepidez de apresentar essas propostas que ele sistematiza, servem como, digamos assim, um holofote lançado sobre a realidade, comparando-a com um virtual, que é o virtual que o Hoffman estabelece, aquilo que ele gostaria de agir, e que pode nos suscitar, pode colaborar conosco na reflexão sobre medidas práticas, medidas objetivas a serem adotadas, do ponto de vista do trato das questões que ele elenca em uma série de áreas, né? Que pode estimular pelo contato, pelo confronto do radicalismo que ele traz com o radicalismo oposto da realidade, que é o Estado inchado, né? Traz com esse choque, com esse confronto, a possibilidade de nós refletirmos sobre o melhor possível, não é? Com base nesse estímulo que ele traz, e nisso acredito que a obra é importante, ela é útil, né? Estimulando essa reflexão, nesse confronto, nesse choque, né? Oferecendo aí um ideal, né? Um mundo ideal que o Hoffman construiu, mas que pode ter nas reflexões diante do mundo real, né? Do mundo positivado, pode oferecer um estímulo para nós fazermos, nós adotarmos medidas possíveis, plausíveis e viáveis, né? Tanto quanto possível, no mundo real. A brincadeira que eu poderia fazer contigo aqui agora é que você optou no teu livro por 39 livros para se manter igual aos 39 ministérios da Dilma. E se você fosse buscar talvez 40 livros, necessariamente o 40 seria o Hans Hermann Hoppe por uma nova Democracia, o Deus que Falhou, que também é um livro que eu acho que seria o 40 dessa tua listagem aqui, e até um desafio que eu faço a você, e depois eu gostaria que você, se pudesse fazer uma resenha desse livro do Hoppe, e até mandar para a revista Mises, para algum site, que eu gostaria de ver nessa tua lógica, até dentro do teu livro, uma leitura dessa visão. E é um livro que ele faz, de certo modo, uma conciliação, que ele parte de uma visão anarcocapitalista, mais Rothbardiana, mas tem um diálogo com o conservadorismo e principalmente até com a monarquia, mostrando que se não pudermos ter uma sociedade anárquica, é melhor pensar de monárquica. Sim. E eu gostaria, para nós encerrarmos aqui, eu queria ouvir um pouco a tua conclusão geral da nova direita, dos livros, e como a tua conclusão amarra essas diversas obras analisadas. Bem, eu optei por, na conclusão, retomar as portas que eu havia aberto na introdução, de maneira a mostrar como que o percurso efetivado atendeu, eu espero que tenha atendido, né, a premissa apresentada na introdução. A conclusão ela serve fundamentalmente para isso, para deixar o recado de que se trata de um fenômeno real. Muita gente diz, isso não é relevante, isso é passageiro, as brigas e as tretas que existem ameaçam a todo instante destruir o que está acontecendo. Eu acho que a corrente é poderosa, eu acho que nós estamos fazendo a diferença, eu acho que o trabalho de instituições e editoras como a LVM faz a diferença, vai ter o seu efeito rumos práticos, nós vamos conseguir. E eu acho o seguinte, você comentou o livro do Hoppe, a Democracia, né? O Deus que Falhou, e eu puxo do Churchill, né? Democracia como o menos ruim dos regimes que existem. A democracia brasileira, se nós estivermos buscando uma democracia brasileira, ela precisa de uma direita. Precisa de uma direita no espaço intelectual, precisa de uma direita no espaço cultural, precisa de uma direita na política partidária. E é essa direita que está reivindicando o seu espaço. Então, por si só, esse fato é alvissareiro. Eu tenho um enorme prazer de, dentro das minhas possibilidades limitadas, participar desse processo de alguma maneira. E eu espero estar vivo para ver os efeitos contundentes e práticos disso tudo acontecendo, trazendo para nós o alvorecer
país melhor, um país mais próspero, um país mais... Lucas, eu agradeço muito a tua presença aqui no estande, todo o apoio que você tem da LVM desde o começo, as várias reportagens, a entrevista que você fez com o Hélio, comigo, e eu espero ter você como colaborador constante nosso, principalmente escrevendo textos para orelhas de livro, quarta capa, prefácios, pós-fácios e até editando conosco, porque eu acho que o trabalho que você tem feito na imprensa é fundamental e o teu livro cobre uma lacuna no espaço brasileiro. Agradeço muito a tua vinda aqui hoje e espero ter mais com você conosco e aproveito aqui para lembrar as pessoas que estão em São Paulo que no dia 13 de setembro, quarta-feira, a partir das 19 horas, o Lucas, o Paulo Cruz e eu estaremos junto com o José Loreto Filho num bate-papo na livraria Cultura do Shopping Iguatemi, no Itaim Bibi. Então esperamos vocês todos de São Paulo lá. Quem não for de São Paulo pega um avião, hoje ainda consegue passagem barata. Espero vê-los lá e te agradeço muito por estar aqui hoje, Lucas. Uma honra, eu espero ver vocês também lá no lançamento do meu livro. Será um prazer receber. Obrigado.